E aí, mas você chega num ponto que você vê que não é possível viver mais daquela maneira, né? E aí você começa a buscar no Senhor a mansidão, aprender a se calar na hora, né, do turbilhão, na hora que o coração dá assim uma meia volta dentro da gente, na hora que o cérebro já não consegue mais oxigenar bem, vamos dizer assim, né? E você conseguir ficar em silêncio. Porque é nessas horas que o homem tem dessas coisas, né? O homem, ele se impulsiona. E muitas vezes você perde o controle, então se impulsiona de uma maneira errada, né? E às vezes, se você não tomar cuidado, você vai lançar palavras, enfim, não vai ser bom para você. Então, eu posso dizer que eu já apanhei muito, viu, pastor Claudio? Mas amém. É uma honra para mim, é um prazer para mim estar aqui hoje, nesse culto de homens, né? Pense num bicho raro. É o tal do homem. Eita, meu Deus, só o Senhor na causa, né? E assim, o Espírito Santo, ele sempre concilia o que acontece no altar, né? Nós vamos falar sobre, iniciando, poder e autoridade, mas vamos focar em autoridade. Porque aqui não tem menino, aqui não tem pessoas que ainda estão naquela fase de não levar as coisas a sério, né? Principalmente porque encontrou a Jesus. Quando nós estamos no mundo, nós levamos muito as coisas na brincadeira, empurramos com a barriga, levamos no seja lá no que vai dar. Mas quando nós nos encontramos com Jesus, ou quando Jesus nos encontra, que essa é a realidade, né? Porque Ele é quem nos escolhe, portanto, Ele é quem nos encontra. Porque quem somos nós, né, para encontrarmos Jesus? Nós precisamos ter uma postura diferente. Nós precisamos ter uma postura. Se somos solteiros, consequentemente, filhos, né? Se somos casados, temos família, já não somos mais só filhos, temos filhos, temos esposa. E isso, se nós não tivermos uma real consciência, vamos dizer assim, não diria nem consciência, mas uma conscientização de quem nós somos, de quem o Senhor nos lançou nessa terra para sermos, a partir da nossa conversão. Eu tenho visto muito, a gente vê muito, né? Às vezes você está no comércio, chega uma pessoa e tal. Eu tenho visto muito crianças bater no rosto do pai, bater no rosto da mãe.
e aquilo ser considerado normal. Eu tenho visto crianças, 7, 8, 9, 10 anos, o pai dizer uma coisa e ele levar na brincadeira. E aquilo ser considerado normal. Tenho visto filhos fazendo seus pais chorarem. Tenho visto isso, acho que toda a sociedade, todos nós, de uma maneira geral, tem visto mães e pais chorarem pelos seus filhos mortos. Esse silêncio é que com ele você começa a avaliar, não é? Você começa a entrar na palavra introspectivamente, não é verdade? Você começa a pensar em algumas coisas que estão acontecendo na sua vida e que às vezes chega perto disso que nós estamos conversando. Né? Eu tenho 4 filhos. E eu nunca trabalhei, eu nunca busquei que os meus filhos me amassem. Eu nunca tive essa preocupação. Eu sempre tive comigo que meus filhos iriam me amar, talvez depois que eu já tivesse morto, depois que, sabe, que eles já fossem adultos, que já tivessem uma determinada idade. Aí eles iriam ver, pai, meu pai fez desse jeito comigo. Olha só, hoje eu consigo ver o que é que ele fez para mim. Mas às vezes no momento é um golpe duro. É algo que nos faz sofrer. Eu tenho um exemplo disso. Eu quando entrei na faculdade, mais ou menos com um ano e meio, meu pai veio até aqui, né? Que ele morava em Goiás nessa época. E ele chegou para mim e falou assim: meu filho, eu não tenho mais condições de te sustentar aqui. Eu vim aqui para conversar com você e você vai voltar comigo, se você quiser. Sim, senhor. E aí, vamos embora, arruma tuas coisas, vamos embora. Eu falei, não, pai, eu não vou não. Eu já entrei na faculdade, eu já estou um certo período, eu preciso terminar essa faculdade, eu não vou voltar. E meu amigo, a partir daí a luta foi grande, a guerra não foi fácil não. Né? E muitas vezes vinha no meu coração aquele ranço, né, contra o meu pai. Mas hoje o meu pai já morreu, infelizmente. E eu vejo o tanto que ele me ajudou com aquela iniciativa dele. Ele forjou em mim uma pessoa que, se
talvez isso não tivesse acontecido, eu não seria o que sou hoje. Por quê? Porque isso me ensinou a ser firme, me ensinou a tomar decisões pensadas. Porque quando você toma uma decisão pensada, você não volta atrás. Me ensinou a ter um domínio de onde eu precisava ter esse domínio, onde se dependia de mim, de alguma forma. O Espírito Santo, ele vem sobre nós, né? Isso está lá em Atos, no capítulo 2, né? O dia de Pentecostes, e recebereis poder quando vir sobre vós o Espírito Santo. Então, o poder nós recebemos do alto, nós recebemos de Deus. O que seria o poder? Seria a capacidade de você fazer algo intrínseco. Ou seja, algo que você precisa fazer. E a autoridade? E a autoridade? É o que você gera, é o que sai de você, é o seu testemunho, o seu comportamento, o seu caráter, a sua atitude. E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre autoridade. Amém? Vamos orar? Baixemos as nossas cabeças, fechemos os nossos olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, nós te agradecemos porque estamos aqui, Senhor, conforme a tua vontade, só homens, Senhor, só líderes, só pessoas comprometidas e que estão à frente, encabeçando aquilo que o Senhor mais preza: família, trabalho, na igreja. Senhor, abençoe a cada um que aqui está, e que teu Santo Espírito, enquanto nós estamos aqui reunidos, Senhor, que o teu Santo Espírito visite a casa de cada um, que traga libertação, cura, que leve alegria, que arranque toda tristeza, que arranque todo o ímpeto de guerra, que acalme os corações, que abrande, Senhor, as almas dos que lá estão. Senhor, que essa palavra sirva para cada um no seu dia a dia, assim como o Senhor está presente no nosso dia a dia. Que o Senhor alimente a cada dia, que o Senhor dê atualize essa palavra a cada dia, que o Senhor faça com que cada um se lembre de pontos específicos, que precisa ser inerente a cada um, a cada momento, a cada situação que esteja vivenciando. Senhor, mais uma vez eu te agradeço pelo teu sangue derramado naquela cruz. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos escolheu. Obrigado, Jesus, obrigado. E que essa palavra venha de ti,
através de ti, pelo teu Santo Espírito, e que o Senhor concorde, assim como o Senhor já a colocou no meu coração. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Lucas, no capítulo 9, Lucas 9:1 diz o seguinte: reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Aqui Jesus dirigiu o seu poder e a sua autoridade aos discípulos, entregando a eles para algo específico. Mas todos os dias nós também teremos situações específicas na nossa vida que nós iremos depender de autoridade. Não há nada mais triste do que um homem que não saiba se administrar. Quando eu digo isso, eu quero dizer de uma forma geral. Não há nada mais triste do que um homem que titubeia. Que na hora que ele precisa ter certeza, ele foge disso. Não há nada mais triste do que o homem que não se sente à vontade no trabalho, que busca viver de uma maneira um pouco que desregrada, sem um controle, sem saber direito quanto ganha, sem colocar a tua vida dentro daquele universo, e sem buscar algo melhor, sem buscar melhoras, especializar-se. O homem, ele precisa todos os dias, quando chega no final do dia, Senhor, será que eu fiz certo? Eu agradei ao Senhor? O homem precisa todos os dias estar espiritualmente inteirado, com conhecimento na palavra, porque é a palavra que nos norteia. Não pode ser mais o mundo, não pode ser mais o que acontece lá fora que vá nortear a nossa vida. Na nossa profissão, nós precisamos, nós como homens de Deus, Senhor, é isso mesmo? Senhor, isso aqui está difícil, me ajuda. Porque o Senhor vai te dar autoridade para enfrentar esses problemas. O Senhor vai te dar autoridade nos momentos difíceis.
Ele vai te fazer que na hora correta você se cale, que na hora correta você abra a sua boca. Ele vai fazer com que no seu trabalho as pessoas te respeitem, que as pessoas te escutem. Ele vai fazer com que você atraia as pessoas. Não porque você está se esforçando para isso, mas porque você colocou no caminho que Ele fez, que Ele trilhou, e que você agora está também caminhando, sem se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Eu costumo dizer para minha mulher, por que eu estou falando isso? Questão de fidelidade. Que eu não sou fiel a ela. Olha, eu não sou fiel a você não. Eu sou fiel a Deus. Quem é que vai me castigar se eu adulterar? Deus. Por quê? Porque o homem, isso a gente vê muito no mundo, né? Mas que de certa forma reflete também algumas pessoas, às vezes nós somos humanos, nós erramos. E o homem, por mais que ele ame a sua mulher, mas isso não impede dele adulterar. O que impede dele adulterar é a presença de Deus, é o temor de Deus na vida dele. Porque se você não tiver o temor de Deus na tua vida, você vai trair tua mulher. E aí a coisa complica. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Não vos enganeis. Eu acho incrível esse início, né? Não vos enganeis. E aí ele vai falar de homossexuais, de assassinos, de roubadores e de adúlteros. O que eu acho, que eu já li essa passagem, Gênesis 49. Gente, Gênesis 49. É algo impressionante, Gênesis 49. Nós vemos Israel expor toda a sua autoridade diante de seus filhos. Começa assim: então Jacó chamou seus filhos e disse: ajuntem-se a meu lado para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó. Ouçam o que diz Israel, seu pai. Rúben, o primogênito, né? Você é meu primogênito, minha força. O primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder, turbulento como as águas. Já não será superior,
porque você subiu à cama de seu pai, ao meu leito, e o desonrou. Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são armas de violência. Que eu não entre no conselho deles, nem participe da sua assembleia, porque em sua ira mataram homens, e a seu bel prazer aleijaram bois, cortando-lhes o tendão. Maldita seja a sua ira, tão tremenda, e a sua fúria, tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó e os dispersarei em Israel. Judá, seus irmãos o louvarão. Sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações a obedecerão. Olha o que Israel, Jacó, falando até de Jesus. Ele amarrará seu jumento a uma videira e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Zebulon morará à beira-mar e se tornará um porto para os navios. Suas fronteiras se estenderão até Sidom. Issacar é um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Quando ele perceber como é bom o seu lugar de repouso e como é aprazível a sua terra, curvará seus ombros ao fardo e se submeterá a trabalhos forçados. Dan defenderá o direito do seu povo como qualquer das tribos de Israel. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho que morde o calcanhar do cavalo e faz cair de costas o seu cavaleiro. Ó Senhor, eu espero a tua libertação. Gade será atacado por um bando, mas é ele que o atacará e o perseguirá. A mesa de Azer será farta, ele oferecerá manjares de rei. Naftali é uma gazela solta que por isso faz festa. José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade. Mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços permaneceram fortes, ágeis para atirar, pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoa, com bênçãos dos altos céus, bênção das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. As bênçãos de seu pai são superiores. As bênçãos dos montes antigos, as delícias das colinas eternas, que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre os seus irmãos. Benjamim é um lobo predador, pela manhã devora a presa e à tarde divide o despojo. São esses os que formaram as 12 tribos de Israel. E foi isso que seu pai lhes disse, ao abençoá-los, dando a cada um a bênção que lhe pertencia. Olha a autoridade de Israel para com seus filhos. Que isso nos sirva de exemplo.
Aqui ele exaltou alguns, derrubou a maioria, e ninguém se atreveu a questioná-lo. É isso que nós homens, né, precisamos ter. Essa firmeza. E a autoridade que o Senhor nos deu, lá em Mateus 28, a partir do 16, é algo que vem do coração, é algo que vem do sangue de Jesus. A grande comissão. Eu sempre paro nessa leitura em um determinado lugar, porque eu acho muito interessante. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Gente, aqui ele estava falando de quem? Dos discípulos. Aqui só faltou Judas, né? Mas os outros 11 estavam ali com ele e duvidaram. Como você, diante de uma realidade, diante de Jesus, que está ali dando autoridade, que está tentando, que está fazendo em você algo grande, e você duvida? Não pode. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos essa autoridade. A igreja tem essa autoridade. Mas nós, como homens, como cabeça da nossa casa, como chefe, como líder, como aquele que dá a última palavra é nossa. O Senhor nos deu a autoridade, essa autoridade já está em nós. Para pregarmos o Evangelho, para nós irmos, não é para que venham até nós, para que a gente vá. Você, quando abre a sua boca para falar algo para alguém em relação ao Evangelho, você está falando com autoridade. E é por isso que você precisa ter no coração a vontade de pelo menos participar de uma célula. Pelo menos. Por quê? Porque você tem a autoridade de multiplicação, para multiplicar a tua célula, não só de participar de uma célula. Se você abrir o seu coração para isso, se você começar a mudar em relação a isso, veja bem, foi nos colocado nesse ano, nós dobrarmos
a quantidade de células nas nossas redes. E nós precisamos entender que isso é sério. Isso não é a vontade só do pastor Claudivan. Jesus morreu para isso. Aí vem os graus da autoridade. Primeiro grau de autoridade. Você não sabe que tem autoridade. É incrível isso, né? Nós temos autoridade, mas vivemos como se ela não existisse em nós. Segundo grau é quando você entende que você tem a autoridade. Aí você muda a sua vida. Porque aí você já não vê mais as coisas de uma maneira aleatória. Aí você entende que a sua palavra tem efeito, tem poder. Aí você começa a entender os propósitos que Jesus tem para você. Por que Ele te deu autoridade? Para quê? Para te fazer mais bonitinho, mais cheirosinho? O terceiro grau da nossa autoridade é quando você muda a vida dos outros. Você, quando está numa célula e que as pessoas se alegram para vir para a sua célula, que as pessoas se sentem bem naquele ambiente que você preparou, que as pessoas veem Cristo em você. E o quarto grau da autoridade. As pessoas vão olhar para você e vão sentir, vão ver que você tem autoridade. Então, homens, nós precisamos viver isso. Jesus quer que nós vivamos isso. A nossa vida exige que nós vivamos isso. Ou você vai sozinho para o céu? Você vai chegar lá, vai olhar para o lado, não conheço ninguém aqui. A falta de autoridade. Essa história é incrível, lá em Atos 19:11. Eita, já está quase na hora. Atos 19:11. Amém? Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles.
Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Mas vocês, quem são? Cadê a autoridade desse povo? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. O Senhor está te dizendo: use a autoridade que eu conquistei naquela cruz. Use-a. Nós temos essa autoridade. Porque quem não tem, e quem não busca ter, mas você, quando aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, isso lhe foi creditado. E eu te pergunto, se você não reconhecer essa autoridade que você tem, o diabo também não vai reconhecer, não. Você já imaginou? Jesus eu conheço. Paulo eu sei quem é. Mas e você? Vamos terminar com lá em Colossenses. Colossenses 1, 12. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos com autoridade. Cadê? É um. Filipenses, Colossenses. Dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Colossenses 2, 13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida
que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Mateus 28, 18, né? Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide e pregai o evangelho a toda criatura. E eu estarei batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que eu estarei convosco até o final dos tempos, até o fim dos séculos, enfim. Não desprezemos a nossa autoridade. Eduque seu filho. Coloque a sua mulher no lugar dela. Se coloque como lugar de filho. Como trabalhador, trabalhe para Deus, não para o seu patrão. Como cristão, faça jus àquele sangue que foi derramado naquela cruz por nós. Pelo amor de Deus por nós, porque Ele nos amou primeiro. É algo incrível que eu pergunto para Deus quase todo dia. Por que esse amor, Senhor? O que o Senhor viu em nós? A autoridade. Em todas as situações, em todos os momentos, você precisa colocar essa autoridade. Através das suas atitudes. Quer com seu filho, com sua esposa, com seus pais, com seus colegas de trabalho, enfim, com quem quer que seja. Você precisa expor essa autoridade. Através do amor, da paz, da alegria, da bondade, da benignidade, da amabilidade, da paciência, do domínio próprio, da mansidão. Da fidelidade. Não sei se eu falei os 9, os frutos do Espírito. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Aplaudam ao Senhor, que Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? Pastor, se o senhor quiser assumir. Amém. Glória a Deus, palavra poderosa, querido. Viva por essa palavra, use a autoridade que Deus lhe deu, em nome de Jesus. Se coloque no seu lugar de homem, em nome de Jesus. Se coloque de pé. Vamos orar, encerrando esse culto maravilhoso. Quero parabenizar cada homem que veio nessa noite, está aqui adorando ao nosso Deus. Você veio para adorar, amém?
Amanhã nós teremos a maioria das células funcionando, em nome de Jesus. Sábado, nosso culto de jovem. Venham adorar ao Senhor. E domingo, nosso culto de celebração, nosso culto maravilhoso, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Senhor Deus, obrigado, meu Pai, pela vida do pastor Rui, por essa palavra.